Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. VGIP11, o VGIP11 vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 76,19. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 13,55%. É um fundo que está sendo negociado a 0,86 de PVP. Isso dá ali 14% de desconto. E se a gente levar em conta que esse é um fundo de base 100, o desconto chega a ser ainda maior. Atualmente o fundo vem com uma ótima liquidez, negociando a média de 1.680.000 por dia. E ele vem com a variação de menos 6,82% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Como eu disse, esse é um fundo de base 100. Quando ele veio a mercado, ele veio lá naquela situação polêmica lá de março de 2020, durante a pandemia, né? Então o fundo já veio bastante depreciado. Entre aspas, rapidamente o fundo recupera, começa a orbitar ali na faixa de R$100. Durante um curto período, momento que estava tendo inflação muito alta, esse fundo chegou a beliscar ali, ó, 100, 115, 118 reais. Mas ele volta aos R$100 e fica orbitando os R$100, o seu VP, né? Mais ou menos até meados de 2022. Neste momento para cá, não só esse fundo, como a grande maioria dos fundos de papel começaram a cair e sofrer. Com esse fundo não foi diferente. Ele teve as suas cotas chegando ali próximos de R$80 lá em março de 2023. Passado esse momento, o fundo esboça uma recuperação, ficando na faixa de R$90 mais ou menos, mas desde o final de 2024, o mercado como um todo, dessa vez, não só os fundos de papel, todo o mercado de fundos aí, imobiliários começaram a sofrer muito. E aí esse fundo teve as suas cotas ali beliscando R$70, 60 e poucos reais, 69, e atualmente ele vem de uma pequena recuperação atualmente e está nesses patamares aí de quase 76, 77 reais. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral. Ele é de títulos e valores imobiliários. Este é um fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. E não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que conta com mais de 86 mil cotistas e ele tem mais de 11 milhões de cotas emitidas. É um fundo aí que está valendo atualmente R$ 89,00, mas lembre-se que ele é um fundo de base 100. Então ele estar valendo R$ 89,00 é em razão da marcação a mercado. Como eu disse, esse é um fundo que vale próximo de R$ 100,00. E ele tem um valor de mercado aí, ó, de 1 bilhão e 5 milhões. E o último dividendo anunciado pelo fundo foi de 83 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então a gente vê que o fundo fez entregas aí na casa de 0,9 e atualmente, como a cotação tem despencado e o dividendo vem se mantendo mais ou menos de lado, o dividend yield dá essa subida. Então, nos meses anteriores aí, ele chegou a bater 1,14, 1,20 e como teve uma diminuição dos dividendos aí de um mês para o outro agora, aí o dividend yield aqui caiu para 1,08. Nominalmente dizendo, a gente vê entregas na casa de 80, 1,08 e as últimas entregas, ó, 72, 82, 92 e ele voltou agora para patamar de 83 centavos. No dia 12 de fevereiro, o fundo pagou no dia 19 de fevereiro essa quantia aí de 83 centavos. Esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Eu até atrasei o vídeo aí por 2 dias na esperança, na expectativa de que eles soltassem um relatório gerencial mais recente. Eles ainda não soltaram. É um relatório até que atualizado, mas nessa data que eu estou gravando o vídeo, era para ter soltado esse relatório há uns 2, 3 dias, eles ainda não soltaram. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então o fundo vem com uma rentabilidade até interessante, apesar de toda a queda e depreciação do fundo. Como ele entregou um dividendo alto, a rentabilidade aqui vem bem elevada. Então, atualmente o fundo vem com rentabilidade de 76%, ao passo que o CDI do período é 51%, o IPCA 33%, o IFIX 2% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, vem ali com 40% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros.
Torne-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível. Tornando-se membro, além de vocês nos ajudarem imensamente, vocês ainda têm vários benefícios. Você vai ter ali acesso antecipado a vídeos, né? Lembrando novamente que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro, que é um ótimo produto e com muitas funcionalidades. Adquira a nossa planilha, porque além de ela te ajudar de inúmeras maneiras, na aquisição da planilha você está apoiando o nosso canal financeiramente. Então, compre desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, e-books baratos, acessíveis, com um conteúdo muito agregador. Adquira os nossos e-books, porque além de você ter um ótimo produto, você também apoia o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Aqui eu gostaria de agradecer imensamente, né, aos membros do canal. O Valmir, o Cleiton, o Leonardo, são todos membros que renovaram o nível de clube de membros aí. Obrigado de coração. Saibam vocês, membros, que vocês literalmente carregam o canal nas costas. Obrigado pelo apoio. Vocês ajudam demais. Muito obrigado. E se vocês estiverem precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Então aqui a gente chega ao relatório gerencial mais recente entregue pelo fundo. Apesar dele ser de dezembro aqui, ele tinha o último dividendo já entregue, né? O penúltimo. Então até que ele está atualizado. Aqui a gente vê sobre as taxas do fundo, né? Então o fundo cobra de taxas 1% de administração e gestão, 0,05% de escrituração e 20% de performance se bater o IPCA mais a média do IMAB. Eles também mostram o seguinte, que o fundo encerrou o mês de dezembro com 97% do seu patrimônio alocado em CRIs, distribuído em 49 operações diferentes. Aqui eles mostram o que eles compraram e venderam durante o mês, essa parte aqui eu vou pular, mas eu sugiro que se você tiver interesse no fundo ou quiser adquirir, olhe essa parte aí com atenção. Aqui eles falam sobre o dividendo anterior, que foi de 92 centavos, né? E o que isso se refere em relação à cotação atual do fundo e outras situações. Aqui ele traz um problema que o fundo está enfrentando no seu portfólio. Como todo o mercado de crédito, esse fundo também tem um ativo que está, entre aspas, né, dando problema. Aqui eles falam o seguinte, ó. O CRI Manhattan, que representa 2% do PL, não pagou a parcela de juros pelo 3º mês consecutivo. A relação atual de garantia desse CRI aí é de 237%. O que eles estão tentando dizer? Se ocorrer algum problema, para cada R$1 de dívida, eles têm 2,37 de garantias. Então, de cada R$100, eles têm 237. É isso. Então, como eles têm uma garantia muito robusta, caso haja necessidade aí, eles podem retomar a garantia aí e depois vender isso, se for o caso, com lucro, né? Então, não é algo assim tão preocupante, mas tem um devedor que representa 2% do PL que está passando por dificuldade. Fora esse CRI, os demais CRIs da carteira estão adimplentes e não estão com nenhum problema atualmente. Aí ele fala sobre a evolução do patrimônio líquido, o quanto de cotistas que o fundo encerrou, o quanto o fundo está com liquidez e eventos subsequentes, né, que ele fez compras depois também. Aqui mais abaixo a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então aqui a gente vê que o fundo vinha numa crescente aí no resultado do fundo, ó, 9 milhões e 400, 10 e 800, dezembro 11 milhões e 400. Por isso que os dividendos vieram subindo, ó, 72, 82, 92. Provavelmente janeiro aqui, que ele entregou agora em fevereiro o resultado, ele deve ter recuado para patamares próximos a novembro aí. Então o fundo teve lá, em dezembro, né, uma melhoria nos seus resultados, principalmente no quesito de correção monetária, que cresceu bastante. Eu até coloquei no título do vídeo que eu acho que os dividendos podem subir. Por quê? A inflação tem começado aí a aumentar, né? Começando a ficar mais positiva e trazendo um resultado maior. Acredito eu que a inflação vai dar uma aumentada. E não é só eu acreditando, né? A gente vê na prática aí que tem realmente tido um aumento na inflação aí. As pessoas têm começado a sentir isso, gasolina, alimentos e etc, né? E como esse fundo é muito indexado ao IPCA, se a inflação aumenta, ele tende a fazer distribuições maiores. Então acredito eu que a partir de março, abril, maio, pode ser que esse fundo comece a ter um resultado aí de dividendos um pouco mais altos, mais elevados.
o que que eu costumo fazer aqui? A gente vai ver aqui agora na prática o que que as despesas do fundo representam frente às receitas. Esse fundo, infelizmente, né, valora como um todo, não só nesse fundo, mas a gestora não costuma fazer um destrinchamento aqui das despesas. Então, pode ser que tudo isso aqui ó, não vá para o bolso da gestão. Mas como eles não separam, eu vou considerar que tudo isso aqui vai para o bolso da gestão. Eu gosto de calcular, na verdade, na prática, o que que as despesas representam frente às receitas. Então, a gente vai ver o que que esses 15 milhões, quase 16 milhões, representam frente ao total que o fundo receitou. Então, vamos ver na prática se as despesas do fundo são caras ou não, né? 15.919, esse valor aqui vezes 100, dividido por 137 milhões e 167, que é o que o fundo receitou. Então, a gente vê que as despesas do fundo estão na casa de 11,60. De 0 a 10, eu acho ali até que é aceitável. De 10 a 15, eu já acho muito caro. Então, para mim, as despesas do fundo são bem careiras. Mas até 15 seria o limite que eu me posiciono. Então, como fundo, eu gosto da gestora e acho que eles fazem um bom trabalho aí. Então, essa taxa aí vem sendo bem careira. Então, esse é um ponto de atenção em relação ao fundo aí. Continuando aqui, a gente chega no relatório aqui na parte de ativos que o fundo possui. E o que eu costumo dizer? Mais um defeito da gestora, né? O ideal seria se todas as gestoras trouxessem pelo menos os principais devedores, seja um fundo de tijolo ou um fundo de papel, né? Um fundo de dívida, os principais devedores. Como assim, Amu? Veja aqui, ó, Tecnisa. Se você der lá um Ctrl F aqui no relatório e, por exemplo, digitar Tecnisa, o que você vai observar aqui, ó, Tecnisa? Ele vai achar tudo que tem de Tecnisa aqui dentro do relatório. Então você tá vendo que tem 6 aparições, ó, 1, 2. Então ele tem um Tecnisa aqui também com 1,62%, ó. Então ele tem Tecnisa com 6,65, mas outro com 1,60. Então isso aí, ó, já dá mais de 8% de exposição. Não é só 6 como ele está colocando aqui. Então o que eu sugiro para vocês? Peguem todos os devedores e vejam se tem duplicidade de devedores. Ó. Matarazzo está aqui com mais 5,17 e Matarazzo está lá embaixo com mais 2,33. Ó. Então tem mais aí também uns quase 8% de exposição. Ainda assim, pelo que eu vi, os principais devedores não chegam a 10%. Não é algo nada demais. Essas exposições baixas aqui, ó, para mim o ideal seria de 7, 8 para baixo. Então, o fundo está mais ou menos nesse sentido, no termo de exposição. Mas não olhe para esses números achando que o maior devedor do fundo é 6%. Fora isso, eu vejo que é um fundo que não tem alta exposição ao único devedor. Ele é bem pulverizado, ele tem inúmeros devedores. E eu vejo isso de forma muito positiva. É um ponto positivo do fundo. Porque se algum devedor der problema, isso não vai impactar de forma muito, muito severa o fundo. Quando a gente vê os eventos que ocorreram lá no HCTR, Versalhes e tal, além de o fundo estar muito exposto a um grupo econômico, que era teoricamente o único devedor, né? Então isso vai e afeta severamente as receitas do fundo. Então nesse ponto, assim, tanto que o devedor que ele está falando lá é esse tal de Manhattan aqui, ó, que, entre aspas, é apenas 2% do portfólio, né? Então isso aí não é algo tão problemático assim. Então esse é um ponto aí que eu gosto no fundo. O fundo está praticamente, esse é um tal de fundo de papel puro sangue, né? Ele está praticamente totalmente alocado em CRIs, ó, 97% em CRIs. Então esse é um fundo que não investe em FIIs, ele não vai ter outras classes aí. E ele também é um fundo que na sua imensa maioria, daqui a pouco vocês vão ver, mas dá para ver também aqui, ó, que a maioria dos seus devedores são IPCA. Ele quase não vai ter ali IGPM e ele tem assim, irrisório ali, uma operação em CDI. Então a maior parte do fundo ele é indexado a IPCA. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí, você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ou teria ele no seu portfólio? Independentemente de ser esse fundo imobiliário, você está preocupado porque os seus fundos estão descontados? Você acha que isso é uma situação ruim? Ou você enxerga como sendo uma grande, imensa oportunidade? Todo esse momento atualmente de crise que os fundos vêm passando, na minha humilde opinião, podem ser um acelerador gigantesco lá no futuro. Agora está sendo assim uma oportunidade ímpar.
pode ser que não consiga ter uma oportunidade dessa tão cedo. Então, atualmente, quem estiver sendo resiliente, estiver comprando, não interessa qual fundo que seja, né? Desde que você esteja comprando fundos bons aí e aportando, comprando boas ações, eu acho que isso vai trazer, tenho convicção, que isso vai trazer um ótimo resultado lá na frente. Há momentos aí de que o mercado esteja em baixa, como está acontecendo agora. Isso significa que você consegue comprar, entre aspas, né, na promoção. Você consegue comprar ativos descontados e significa que, às vezes, com a mesma quantidade de dinheiro que você compraria antes, agora você vai comprar muito mais cotas. Então, isso significa que você está acelerando, porque, como eu disse, o mercado é cíclico. Futuramente, os ativos voltam a subir e aí você aproveita toda essa alta aí. E isso vai gerar para você uma apreciação do seu patrimônio, o seu patrimônio vai crescer. Além do mais, para quem investe almejando renda, você tem um aumento da renda aí que você teria, né? Enfim, eu acho que é um ótimo momento, propício para estar investindo, né? E diz pra gente aí se você está fugindo de renda variável, indo para renda fixa, ou se está enxergando esse momento aí de crise como oportunidade. Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Aqui eu gostaria de reforçar, né, o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca aí. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E lembrando que se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós chegamos ao relatório gerencial e a gente observa que um fundo está 97% alocado diretamente em CRIs, ele tem um caixa pequeno ali de 3%. É um fundo que não tem segmentos de alto risco, ó. Ele vai ter o segmento residencial, shopping, pulverizado, logística, então a gente não vê segmentos de alto risco. Isso é outro ponto interessante do fundo. O fundo ele está ali 98% indexado a IPCA e ele tem valores ali bem irrisórios de GPM e CDI. Então ele é praticamente todo um fundo de inflação, né? Ele tem parte do seu portfólio com um tal da proteção contra a deflação, né? 60%. Ele tem ali 32% IPCA mesmo e com variação positiva mais 6,9%. Mais abaixo aqui, a gente vê o que ele tem de rating ou não, ou seja, de classificação ou não. E ele também mostra sua LTV, Loan to Value, o que ele tem de garantia frente ao que ele emprestou. Aqui ele mostra mais ou menos como se fosse uma tabela de sensibilidade. Então, por exemplo, o fundo tem ativos a IPCA, e ele comprou a IPCA mais 8, e em razão da marcação ao mercado hoje, estão valendo IPCA mais 10. Isso representa ali 98% da carteira. Então olha a diferença de taxa, de IPCA mais 8,25 para IPCA mais 10,46. Então essa mudança na taxa faz com que a cotação aqui, com que os ativos depreciem muito. Por isso que um fundo de 100 está valendo hoje 80 e poucos reais. Ele também mostra o GPM, né, IGPM mais 7, também na marcação a mercado aí está IGPM mais 10. E o fundo, se ele estivesse ali sendo negociado, teoricamente, no seu VP hoje, que é de R$ 87,00, ele teria o IPCA mais 10 líquido. Como o fundo está nessa faixa entre R$ 77 e R$ 74,00 aqui, mais ou menos, né? Isso seria IPCA mais 11,85 mais 12. Olha a diferença de taxa, né? Então, quanto mais barato você compra o fundo, maior é o seu retorno. Então, note que ele comprou IPCA mais 8, hoje está representando IPCA mais 10, e quem compra nessas cotas atualmente é como se estivesse recebendo IPCA mais 12. Então, é algo absurdo, né? Você, teoricamente, tem um retorno pessoal, um yield on cost, você trava isso com um ótimo resultado, né? Mais abaixo aqui ele mostra a cada emissão que o fundo fez e qual que seria o retorno hoje frente ao valor de emissão das cotas. E aqui a gente chega nos ativos propriamente ditos. Daqui até o final do relatório, ele fala um por um aí dos ativos que ele possui. Vamos dar uma olhada bem superficial aqui naquele ativo que ele está com problema, no tal do Manhattan. Vamos procurar ele aqui. Então tá aqui o Manhattan, ó. Esse Manhattan, ele não tem rating, IPCA mais 12, é uma operação com a construtora. Manhattan, uma das maiores incorporadoras de Fortaleza, tem 15 anos de atuação. Essa operação tem garantia real, ou seja, ó, alienação fiduciária de imóveis prontos residenciais, cessão fiduciária de recebíveis de direito de uso dos projetos, todos localizados na região metropolitana de Fortaleza.
Então isso tem um LTV ali, ó, de 237, aquilo que eu falei para vocês. A cada R$ 100 de dívida, eles têm 237 de garantia. Então, se ocorrer o pior e ocorrer a inadimplência e realmente o fundo tiver que executar as garantias, ele tem uma garantia bem robusta. O que significa o seguinte, que se ele quiser desfazer, talvez ele consiga queimar isso aí, ó, de 237, às vezes ele vende ali por 200, 180, 150, então ele teria como recuperar com facilidade aí o dinheiro que ele emprestou, né? Facilmente ele conseguiria recuperar o crédito. Então, é o que se tem apresentado problema atualmente. Além de não ser algo tão de alta exposição, né, 2% do PL, ainda é algo que tem uma garantia robusta, né? Vamos aguardar no futuro para ver como que isso vai se desenrolar, mas eu não vejo como sendo algo tão problemático. E aí, é aquilo que eu falo para vocês. Eu sugiro que, se você gostou do fundo, venha nessa parte final aí e veja os devedores que o fundo possui. E o que são essas operações aí, a Matarazzo e etc. Como que o fundo está alocando o seu dinheiro a risco aí. E veja se é algo atrativo para vocês. Leiam minimamente para vocês entenderem em que vocês estão colocando o dinheiro a risco de vocês. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do VGIP são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top.